Salve, amiguinhos queridos do nono ano, como vocês estão? Espero que bem. Tenho certeza que estão bem, estão se cuidando, estão de quarentena, né? Super necessário que a gente faça isso para que a gente cuide da nossa saúde e também das pessoas que a gente ama, né? Mas a vida continua e a gente tem que prosseguir a nossa matéria. Nada mais justo, vocês precisam avançar na sociedade e serem seres pensantes, não é isso? Então vamos continuar na nossa matéria. Vamos começar a Revolução Russa, unidade 3. Peguem o livro de vocês. Tá? Vamos continuar no mesmo processo de sempre quando a gente trabalha com o livro, que é colocando o IPC importante para consulta ou grifando os pontos mais importantes. Vocês sabem como funciona, tá? Vamos tentar fazer um vídeo de no máximo 10 minutos para não ficar cansativo para vocês. Talvez possa ficar um pouquinho menos. Tem uma possibilidade grande de passar um pouquinho também, porque a matéria é abrangente, né? Nós temos geralmente 2 tempos de 50 minutos e eu vou tentar fazer tudo em 10 minutos. Então, muitas coisas eu vou tentar resumir ao máximo para ficar mais fácil de entendimento e de uma forma mais dinâmica, ok? Saudade de vocês, em breve a gente vai estar junto. Vamos lá, vamos trabalhar. Tá? Revolução Russa, fim da escravidão, fim da servidão russa. Na página 444, 444, coloquem IPC nesse item, nesse subitem aí. Tá? Aqui está dizendo, meus amigos, que a Rússia ela vivia numa situação semi-feudal até o início do século XX. Nós já falamos um pouco sobre isso quando nós estudamos a Primeira Guerra Mundial e vimos a situação da Rússia, né? Comparado à situação bélica, né, de armas com outras potências europeias naquele momento. A Rússia, como eu falei para vocês há pouco, ainda era semi-feudal, com a situação ainda muito agrária. 80% da sociedade russa ainda vivia nos campos, e aqueles que viviam nas cidades, os operários naquele momento, eles viviam uma situação muito precária de vida, com jornada de trabalho de até 16 horas, nenhum tipo de lei trabalhista, de ajuda trabalhista, salários miseráveis, situação insalubre dentro das fábricas. Então isso fazia com que a sociedade urbana cada vez mais se aproximasse de uma outra forma de governo. Por quê? Porque até nesse momento a Rússia ainda vivia o absolutismo. A Rússia ainda vivia através de rei, que era chamado naquele momento de czar. Czar vem de César, né, de Império Romano, que significa, naquele momento, que significa César, na linguagem romana, mas que para a linguagem russa é como se fosse um rei. Tá? Czar, rei. E o Alexandre II, que era o rei no final do século XIX, ele vai começar aos pouquinhos a transformar a Rússia num país mais urbano, querendo entrar, né, no lote do imperialismo, da industrialização. Para isso, ele vai acabar com a servidão no país e vai começar a inseri-los, os servos, dentro da sociedade, transformando-os em cidadãos. Mas ainda estavam muito no início, e os próprios servos não tinham muitas condições de vida, melhores condições de vida. Eu estou tentando passar o máximo possível, então eu fico explicando e pensando para de alguma forma a gente conseguir viabilizar isso no tempo correto, tá, gente? Então vai ser nesse início a gente ainda vai estar nos adaptando, não só vocês quanto a mim também. Na página 445 vamos ao Domingo Sangrento e a Revolução de 1905. Já em 1904, no início do século XX, o czar chamava-se Nicolau II. Nicolau II ele vai tentar disputar a região da Manchúria com o Japão. Japão, um país pequenininho, mas com a tecnologia já muito avançada, um país totalmente industrializado. E a Rússia, um país gigante, o maior país do mundo, com mais de 22 milhões de metros quadrados, com mais de 160 milhões de habitantes, mas que ainda vivia de uma forma semi-feudal. Vai ter a guerra por causa disso, guerra russo-japonesa, de 1904 a 1905. E quem vai vencer? O Japão. Ou seja, o anão vencendo o gigante. Mas quem era gigante economicamente e belicamente era o Japão e não a Rússia. Agora pensem comigo. Se a Rússia viveu uma situação econômica defasada, o povo sofria essa consequência da economia defasada. Como é que a Rússia inventa de entrar numa guerra? E o pior, ela perde essa guerra. Então a situação social vai ficar muito pior, econômica vai ficar muito pior do que era antigamente, até essa guerra. Conclusão, a população vai se juntar e vai tentar fazer uma grande passeata pacífica para ir até o Palácio de Inverno, onde ficava
não só a moradia, como também a administração de Nicolau II. Nicolau, assustado com aquela multidão se aproximando, ele vai mandar reprimir com muita violência essa população que, como disse, foi num movimento pacífico pedindo melhores condições de vida, melhores salários, mais participação política, direito à greve, e isso vai fazer com que eles sejam fuzilados, não todos, mas centenas de pessoas vão morrer, entre mulheres, homens adultos, idosos e crianças. Esse episódio vai ficar conhecido como Domingo Sangrento, tá, gente? Nem Davi Chacheg seria capaz de fazer um negócio desse. Através disso, Nicolau II ele vai perder boa parte do apoio que ele tinha popular, porque naquele momento a educação era muito defasada também, então as pessoas eram muito manipuladas por Nicolau II, tanto que muitos nessa passeata pacífica foram com quadros, com fotos de Nicolau II, com desenhos de Nicolau II, e através desse massacre a população vai começar a se manifestar de uma forma muito mais firme, né, contra Nicolau II. Então vão ter saques na casa de nobres, vão ter passeatas com greves, as pessoas deixando de trabalhar. E Nicolau II, com medo de toda dessa balbúrdia, ele vai fazer o seguinte: já que eu não posso contra todos, eu vou começar a manipular um pouco a cabeça da população. Então ele vai decretar a Duma, que era um parlamento. Nesse parlamento tinham deputados eleitos para ajudar ele a administrar. E dentro desses deputados eleitos tinham pessoas que eram da nobreza, pessoas que eram burgueses, né? E ele vai autorizar a criação dos sovietes. O que eram os sovietes? Era como se fossem representantes que, de alguma forma, defendiam os interesses dos camponeses e dos operários. Através disso, cada vez mais vão surgir partidos políticos contrários ao absolutismo. Dentre eles, o principal de todos, que vai ser o Partido Social Democrata Russo, formado por burgueses, camponeses e operários. A partir de 1903, esse partido ele vai ser rachado e vai ter a criação dos bolcheviques, que era a maioria, e dos mencheviques, que era a minoria. Os bolcheviques eram totalmente representados pelos camponeses e operários, liderados por Lenin, que defendia o quê? O socialismo pleno, que tinha sido criado na teoria por Marx e Engels. Mas, em contrapartida, tinha os mencheviques, que eram a minoria, que eram formados, em sua maioria, pelos grandes burgueses, que defendiam também que camponeses e operários poderiam andar juntos, mas junto com os burgueses, e que o socialismo seria posto em prática de uma forma lenta e também gradual. Eles queriam lutar pelos interesses da burguesia em si, né? Mas a população de maioria camponesa e camponesa e operária, eles queriam sim eles queriam que fosse um governo totalmente socialista e de forma radical, através de uma revolução e bem rápida. Mas Nicolau II, naquele momento, ainda em 1905, ele vai conseguir abafar essa manifestação, não só criando a Duma para manipular a cabeça da população, para deixar bem claro, olha, tem aqui uma Duma, um parlamento me ajudando a governar. Não sou apenas agora um cara absolutista sozinho que vai fazer tudo o que eu quero. Temos pessoas que representam vocês também para conseguir me ajudar a governar. Fora, como no livro não está dizendo, mas realmente aconteceu, ele ainda conseguiu sumir com alguns líderes daquele movimento, né, alguns líderes sovietes, que vai fazer com que o movimento também seja desarticulado. O tempo vai passar e nós vamos dar um passo até 1917, de 1905 a 1917. Vamos para na página 445, Domingo Sangrento e Revolução, de 1905, bota IPC. Na página 446, Revolução de 1917, vocês vão grifar o primeiro parágrafo, que vem de em fevereiro até Revolução, e o último parágrafo, que vai de a monarquia até paz, pão e terra. Ok? O que estava acontecendo no mundo em 1917, meus amigos? A Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 a 18. E sabemos que a Rússia estava na Primeira Guerra Mundial. E nós estudamos também na Primeira Guerra Mundial que a Rússia sai da guerra em 1917. Não foi isso? Pois é. Em fevereiro de 1917, a população vai cada vez mais lutar contra o absolutismo, né? Contra o czarismo de Nicolau II. E a pressão vai ser tão forte de todos os lados que Nicolau II vai ser obrigado a renunciar.
Posteriormente será morto, né, já em 1918, pelos revolucionários, né, ele e toda a sua família, mas o poder naquele momento vai ser exercido por uma frente liderada pelos mencheviques, tá? Liderados por Kerensky, que ele, de alguma forma, ele vai ser responsável por tudo que vai acontecer meses depois, ainda em 1917. Ele vai continuar com a Rússia na Primeira Guerra Mundial, tá? E ele vai fazer a anistia aos presos políticos, no qual vão voltar pessoas como Lenin e Trotsky, que eram pessoas de tamanha liderança favorável ao socialismo pleno, favorável aos bolcheviques. E essas mesmas pessoas vão liderar um grande movimento que vai fazer com que em outubro de 1917 estoure uma grande revolução na Rússia. Sendo assim, vocês vão colocar IPC na página 447 em Revolução de Outubro. E cada vez mais vai surgir as ideias das teses de abril. O que seriam as teses de abril? Que seriam ideias como reforma agrária, terra nas mãos dos camponeses, né, e dos operários, né, muita gente vivia desabrigada naquele momento, uma distribuição farta de alimentos, porque muita gente passava fome naquele momento, e também a entrega das grandes indústrias nas mãos dos operários. Isso fez com que cada vez mais houvesse uma manifestação de que saísse do poder o governo de Kerensky, que era muito mais voltado para a burguesia, e tivesse sim a implementação de um socialismo pleno a partir daquele momento, com a liderança de Lenin. Esse partido bolchevique vai se transformar, inclusive, no nome de Partido Comunista, ok? E dentro dessa revolução, no qual Lenin irá chegar ao poder em outubro de 1817, vai ter três coisas muito importantes que serão determinadas. Primeiro, temos aqui um tópico que vocês podem acompanhar comigo. O Tratado de Brest-Litovsk, que era nada mais do que um tratado de paz com a Alemanha e a saída da Rússia da guerra em 1917. Nacionalizações, estatizações e reforma agrária. Reforma agrária já foi falado, né? Uma farta distribuição de terras aos camponeses e aos operários que não tinham terras. E a nacionalização e estatizações de todas as empresas. Por exemplo, qualquer empresa que não fosse nacional, né, seria nacionalizada e estatizada, não teria mais propriedade privada naquele momento, e todas as grandes empresas seriam nas mãos do governo revolucionário bolchevique, ok? E também a militarização. Com essa militarização vai ter a criação do Exército Vermelho, que era formado totalmente para defender os interesses dos bolcheviques, para conseguir não só continuar a implementação do socialismo e defender o socialismo de todas as formas. Mas também vai ser criado o Exército Branco, que vai ser liderado pelos mencheviques, com apoio de potências europeias, com apoio do Japão, com apoio dos Estados Unidos, que eram países totalmente capitalistas e que tinham medo dessa grande expansão que o socialismo estava tendo naquele momento, ok? Os anos vão passar com a grande disputa do poder, e vamos ver na contraofensiva do Exército Branco. Vocês podem colocar IPC aí também na página 448, tá? Vai ter uma grande disputa entre 1918 e 1920 entre o Exército Branco o Exército Vermelho bolchevique e o Exército Branco menchevique para a disputa do poder. Para que isso acontecesse, vai ser decretado por Lenin o comunismo de guerra, no qual todos os camponeses teriam que dar boa parte da sua produção para sustentar os soldados que estavam envolvidos nessa guerra civil, entre vermelhos e brancos, e também para sustentar os trabalhadores urbanos, que mal estavam conseguindo produzir, porque toda a Rússia estava voltada para a guerra naquele momento. Tá? Também vai acabar com o direito de greve, vai acabar com qualquer tipo de sindicalização, né? com liberdade de imprensa. Lenin, naquele momento, ele vai focar totalmente para direcionar o Exército Vermelho para a vitória e o socialismo conseguir ser posto em prática de forma correta na Rússia. Passados-se muitas disputas, o Exército Vermelho vence, com muitos mortos, muitos russos lutando contra os russos e muitos russos mortos, e deixando a economia russa em frangalhos, muito mal, mas com a vitória total do socialismo liderado por Lenin. Para conseguir reerguer economicamente a Rússia, vai ser criada a nova política econômica,
a NEP. Aí vocês já podem colocar na nova política econômica e ditadura de Stalin, IPC, na página 448 também. Meus amigos, o que seria a NEP? Quando Lenin percebe que a situação econômica estava muito ruim, ele vai dar liberdade para que os pequenos e médios proprietários, os antigos burgueses, conseguissem ter algum tipo de comércio, que os camponeses conseguissem produzir e eles mesmos conseguissem vender de forma individual, aquecendo a economia russa. É como ele falava, não é implementar o capitalismo na Rússia, não, mas é dar um passo atrás com alguns elementos econômicos capitalistas para conseguir gerar um volume de capital que a sociedade russa conseguisse andar sozinha com as suas próprias pernas através de um capital de giro para dar dois para frente. E depois que a Rússia conseguisse se reerguer economicamente, aí sim eles continuariam colocando as práticas teóricas socialistas de Marx e Engels de uma forma pura e simples. Tá bem claro? Sendo que em 1924, Lenin falece de causas naturais, né? Cada vez mais a situação dele vai ficando, a saúde dele vai ficando mais deficiente, e ele morre e vai ter uma grande disputa pelo poder entre Trotsky, que era um grande aliado de Lenin, e Stalin, que tinha sido o braço direito de Lenin logo no início, né, da teoria das teses de Abril, da volta de Lenin ao poder, mas que Lenin não queria a chegada de Stalin no poder porque via que Stalin ele não tinha a mesma capacidade intelectual de administração que Trotsky teria. E Trotsky queria o quê? Ele queria transformar imediatamente o mundo em socialista, através de uma grande revolução, não só ideológica, mas também direta. Já Stalin não. Ele achava que seria o momento de transformar plenamente, primeiro, a União Soviética, que tinha sido criada por Lenin, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou seja, que eram grandes províncias russas que vão conseguir ter sua autonomia, e depois ele vai achar melhor, depois dessa guerra civil, juntar todos em prol da liderança russa. Então vai ser vários países que vão se juntar num grande bloco socialista. E Stalin achava que não, que tinha que ser só naquele momento, que tinha que ser só na União Soviética, e gradualmente seria através do globo, seria no mundo inteiro. Tá? Stalin ganha essa disputa, né? Manda perseguir todos os seus opositores políticos, inclusive Trotsky será preso e depois será assassinado a mando de Stalin, e Stalin vai fazer um crescimento muito grande da União Soviética, porque ele vai investir muito nas indústrias de base, no aço, na educação, na valorização da mão de obra, mas ao mesmo tempo vai fechar a União Soviética para o resto do mundo, que era em sua grande maioria capitalista. Vai perseguir todos os seus opositores, como já foi falado, e vai fazer uma grande ditadura. Ao mesmo tempo que ele faz um crescimento muito grande da União Soviética, que ele fica no poder até 1953 com a sua morte, ele vai deixar um rastro de em torno de 12 milhões de mortos, em sua grande maioria russos e opositores ao seu governo, que vai acabar com qualquer tipo de greve, de manifestação, de liberdade de expressão, de democracia, com a grande censura à imprensa e a todos. A Rússia economicamente cresce, mas ao mesmo tempo um grande terror paira pela cabeça de muitos. E nós vamos ver mais para frente, não nessa matéria, mas através da Guerra Fria, como a Rússia vai crescer e ao mesmo tempo vai cair através das próprias práticas implementadas pelo socialismo. Ok, meus amigos? Muita paz, deu quase 20 minutos. Muita paz, se cuidem, tá? E estudem bastante essa matéria, que em breve a gente vai estar pessoalmente debatendo sobre ela. Um grande beijo. Valeu!